Não, agora sim, estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal. Às 13h13 da tarde, hoje a gente vai fazer mais um bate-papo sobre como é ser vereadora. E aí eu convidei hoje a querida Silvana Donati, nossa vereadora aqui em São Carlos, durante 2 mandatos, pelo PT, que vai contar muitas histórias para a gente, do dia a dia mesmo, né? A ideia aqui é a gente sabe o papel do vereador, né? De fiscalizar, legislar, de né, o papel institucional que o vereador tem, mas a gente quer saber um pouquinho mais também sobre o cotidiano. Né? Aqui em São Carlos, a gente teve só 9 vereadoras na história inteira da cidade, então esse lugar pouco ocupado pelas mulheres, também a gente também traz essa reflexão, né, de como que é ser mulher na Câmara dos Vereadores aqui de São Carlos. Então, eu agradeço demais a Silvana, principalmente, primeiro, acho que pela luta, né, pela história, por estar sempre presente na vida do partido, na vida da cidade. Então, se hoje a gente está lá, é porque as mulheres que nos antecederam abriram essas portas, né? E a Silvana é uma dessas mulheres que abriu essas portas. Então, muito obrigada pela presença, Silvana. Imagina, um prazer estar aqui, né, bater esse papo, contar as histórias, como você disse, que são muitas, né, e poder, né, dialogar aí com as mulheres, falar da importância da participação das mulheres na política, enfim, estamos aqui para somar, né. E é isso aí. Então, se apresente, Silvana. Conta um pouco sobre você, mãe, vó, se gosta de cachorro, de gato, pode ficar à vontade. Do jeito que você né, se considera enquanto pessoa mesmo. Tá, bom, sou Silvana, né, sou mãe de 2 filhos, da Kalinka e do Caiê. Eu sou militante do PT, militante mesmo, sou filiada desde 1981, logo na fundação do partido, então minha filiação é de 15 de maio de 81. Eu sou afiliada número 15. Minha filiação é número 15, então você Olha imagina, só. então, são quase 40 anos, minha filha mais velha está com 35, então, assim, a minha história, né, é entrelaçada com a história, né, da construção do PT, né, das lutas da cidade nesse período, né, na década de 80, na década de 90, enfim. Hoje eu sou avó, né, tenho 2 netinhas, uma de coração, que é a Carlinha, né, que está com 4 aninhos, e Uhum. agora, recentemente, nasceu a Tinha Beca, que é a filha do meu filho, que fez 5 meses, dia 23. Então, é isso, né? Eu acho que o interessante é isso, as mulheres participarem da política, e é essa coisa entrelaçada, né? Eu sempre tive uma militância muito forte no PT, eu fui presidente do PT municipal algumas vezes, fui vice-presidente, sempre participei das executivas do partido, né? Fui vereadora, candidata, então nem sei, né? Eu falei, teve uma época que no PT nós utilizamos o termo de companheira, né? Eu falei, eu fazia tanta campanha que eu não era nem mais companheira, eu era campanheira, porque eu fui candidata a vice-prefeita, não, fui candidata a vereadora em 89, vice-prefeita em 92, prefeita em 96, deputada em 98, vereadora 2000, deputada estadual de novo em 2002, vereadora 2004, vereadora 2008, 2012, fui candidata Nossa. suplente do Senado, fui candidata suplente do Suplicy. Então, eu fui 10 vezes, 11 vezes, eu acho, eu fui candidata. Candidatura sempre, nem sempre para eleger, mas para ajudar a construir o partido, enfim. E fui dirigente estadual do PT, né? Fui da executiva estadual, fui da executiva nacional, enfim, né? Tem uma história aí, né? De militância, de Uhum. construção, mas sempre conciliando com a preocupação, né? Com a casa, com os filhos. Eu acho que esse é o diferencial, né? Eu nem entendo como é que nós damos conta de fazer Como? tantas coisas assim, né? E de abraçar tantas coisas, e a responsabilidade com a educação dos filhos, né? Porque você, né, se envolve intensamente, mas também você não pode descuidar, né, das coisas, enfim.
Mas eu acho que deu tudo certo. Hoje eu tenho meus dois filhos super bem formados, super educados, assim, os dois já no mercado de trabalho, minhas netinhas que estão vindo. Então, acho Agora que só babando nos netos. tá babando. Né? Mas é bonito, né, ver essa trajetória, porque é difícil ser candidata, né? Não é uma para as mulheres, então é mais difícil ainda. E aí ver toda essa trajetória sua mostra uma entrega a um projeto de partido, né? A um projeto de mundo. Eu acho que isso que move, né, as mulheres na política, né? É a gente poder de fato ajudar a mudar essa realidade, né? E quando a gente se coloca nesse papel, né, Silvana, de ser candidata, é um desprendimento, né? A gente deixa Quando muita eu, coisa. quando eu assumi a candidatura a vice-prefeita, o Caê, meu filho, nasceu dia 24 de dezembro de 91. O candidato a prefeito do PT naquela época era o Gil Vicente, que é um professor da Universidade Federal. E aí eles queriam fazer um contraponto com a candidatura a vice, assim, ele era homem, então, se fosse uma mulher, ele não era de São Carlos, tinha 20 fora, era professor federal que fosse de São Carlos, de um bairro de São Carlos e tal. E pelo perfil que traçaram lá, chegou no meu nome. Caê tinha nascido em dezembro de, né, 24 de dezembro de 91. E eu assumi a candidatura a vice em fevereiro de 92, amamentando o Caê. Eu lembro que eu falei, ó, a única exigência que eu coloco, assim, é que eu quero continuar amamentando, não vou, né? Então era muito engraçado, e isso teve muito, sempre foram solidários. Eu lembro de, às vezes, eu estava em alguma reunião, e aí o Heraldo me ligava, neném acordou, que dava mais. Eu saía, parava a reunião. Eu lembro uma vez nós estávamos na sede do PT discutindo uma questão de isenção de impostos para as empresas e tal, e era uma discussão polêmica, não dava acordo. No meio da discussão, me ligaram de casa que o Caio tinha acordado, teve que parar a discussão, eu fui em casa, amamentei, o pessoal fez um café, tomou um café, eu voltei para continuar a reunião. É Então, isso são mesmo. coisas que você tem que ter muita determinação, né, e ser muito, né, firme nas decisões para aguentar tocar, mas E muito isso. pioneira, né, Silvana? Porque até hoje, as mulheres que fazem isso, que, por exemplo, levam seus filhos nos espaços públicos para amamentar, que param, né? Que é isso, né? É uma mudança do coletivo, né? O que você fez foi assim. É algo que o coletivo todo parou para pensar sobre uma criança, sobre a criação de uma criança. E até hoje isso ainda é uma barreira, né? A gente vê, por exemplo, a Manuela Dávila, o que sofreu por Então, conta disso, quantos inventando. anos depois de você, né? Isso ainda é um grande desafio para a gente. Mas e Sim. aí, depois de tantas campanhas, chega 2001, eleita vereadora. Como que foi esse primeiro dia de pisar na Câmara e falar, nossa, agora, né, 1º de janeiro, como que foi essa... Você não vai acreditar, isso é outra história que aconteceu. Boa. Nós tomamos posse no dia primeiro, né? Que acho que foi, a posse foi no dia 1º de janeiro. Eu tinha sido, eu fui a vereadora mais votada no ano de 2000, né? A mais votada da cidade. Então, o vereador mais votado é quem dá a posse para o prefeito, os vereadores e tal. Então, fiz a sessão, né? Eu que presidi a sessão de posse e tal, no dia primeiro. No dia 2, que seria o primeiro dia de trabalho, eu não sabia que a Câmara não abria no período da manhã. A Câmara só abre, é bom vocês saberem disso. Não sei se isso no período da tarde. E eu não sabia. E aí, empolgadíssima que estava, né, de estar assumindo, ter feito a sessão de posse 9 horas da manhã, estávamos na porta da Câmara. Eu, Rita, e o pessoal que era do meu mandato, né? A Rita, que foi minha assessora. Menina, chegamos lá, a Câmara fechada. Eu falei, mas o que é? Como a Câmara fechada? A gente veio para trabalhar, a Câmara fechada. E isso foi muito engraçado, porque daí tinha um jornalista ali, não me lembro quem, se o Renatinho, não sei quem, o Jefferson, qual deles que estava por ali, e fez uma matéria sobre isso. O vereador chega no primeiro dia para trabalhar e encontra as portas fechadas. Aí, como estava fechada a Câmara, a gente soube que na prefeitura eles estavam fazendo a transição, a entrega simbólica, é uma coisa que faz do cofre, passando, né, as financeiras de um secretário para o outro e tal. Então, aí nós descemos para a prefeitura e acompanhamos essa passagem, as informações fictícias.
porque nós lá no maior ânimo, na maior vontade, chegamos lá, câmara fechada. Foi Gente, que marcou demais. essa reportagem aí falando disso. É legal, né, Silvana, esse relato, porque mostra como que a Câmara é realmente uma coisa distante de nós, né? Que a gente não conhece como funciona, né? Nem mesmo a gente que está na política sabe que ia estar fechada, né? E como que era aí seu cotidiano? Então, quando estava aberta, quando a Câmara Quando estava abriu, aberta, como que era seu cotidiano, assim, de nossa, trabalho, dessa loucura do ser mãe e o trabalho lá? Raquel, todos nós fomos naquela gestão, né, naquele ano nós fomos eleitos, foram 4 vereadores do PT. Né, fui eu, Lineu, a Géria e a Julieta, que naquela época era do PT. E a nossa vitória, quer dizer, quando nós ganhamos a eleição, foi por 128 votos, né? Foi assim, nós fomos subindo, subindo, chegou no último dia, depois do debate e tal, deu essa virada. Então, quando nós assumimos, né, um governo do PT, né, 4 vereadores, nós ganhamos, a coligação que nós tínhamos, que nós ganhamos era PT e PCdoB. E aí nós elegemos 4 vereadores, o PCdoB não elegeu, então você imagina, nós éramos em 21 vereadores, nós éramos 4 do PT e só. Né? Então, assim, nós não tínhamos, né, não é nem ter maioria na Câmara, não tínhamos nem equilíbrio nas forças no início. O nosso, eu acho que você já acompanha desde aquela época, né? O nosso governo foi muito, muito, muito difícil, o nosso início de governo, muito, né? O prefeito anterior, que era o favorito absoluto para ganhar a eleição, quando teve a eleição e ele perdeu, quer dizer, nos últimos meses houve um abandono da cidade. Então, quando nós assumimos, assim, ele, eu acho que ficou, né, é óbvio, né, não esperava perder, como nós não esperávamos, nós achávamos que ia ganhar, ele não achava que ia perder. E aí, quando foi a eleição e ele não ganhou em outubro, nesses meses, então, nós assumimos, a cidade tinha muito mato, muito buraco, estava assim, abandonada, então tinha muita cobrança, então nós trabalhávamos muito, 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 assim, nós assim, viramos fiel escudeiro e era uma jornada, acho que de 30 horas diárias, né? Eu brincava, no início eu falava para a Rita, né, que era minha assessora, às vezes eu tenho a impressão que eu estou ficando verde, assim, embolorando de tanto que trabalhava. Então, esse primeiro mandato, o início do primeiro mandato, ele foi muito voltado, né, na defesa do governo. Eu assumi a presidência da Comissão de Justiça e Redação, que é uma das comissões, né, não que as outras não sejam, todas as comissões são importantes, é uma comissão que dá muito trabalho. Todos os projetos passam pela Comissão de Justiça e Redação, e depois eles são distribuídos. Se é da área de saúde, vai para saúde, se é de educação, vai para educação, se é de direitos humanos, tem a comissão específica, mas todos passam pela Comissão de Justiça e Redação para ver a legalidade, né, do projeto. Então, assumi a presidência da comissão. Nós, quando assumimos, então, em função desse abandono da cidade, a cidade estava com muito mato, muito buraco, e era, assim, muita crítica para o nosso governo, de buraco, 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 mato, mato, mato. As sessões de Câmara eram assim, às terça-feira à tarde era uma sessão de tortura, era muita crítica para o nosso governo. Eu lembro que chegou uma época que eu estava tão assim abalada que eu sonhei um dia que estava indo na rua assim, tinha um buraco me puxando para dentro, assim, sabe, uma mão no buraco, de tão impressionada que a gente estava. E em decorrência disso, dessa calamidade, era carro caindo em buraco, furando pneu, bicicleta caindo, pessoas se machucando. O governo fez uma contratação emergencial, porque a situação ficou muito grave. Contratou uma empresa de tapa-buraco emergencial. Conclusão, abrir uma CPI, né, contra uma CPI da Dorima. E aí eu fiz parte dessa CPI. Então, nos primeiros 6 meses tinha meu mandato que eu tinha assumido, tinha a comissão de justiça, tinha a defesa que a gente tinha que fazer das questões do governo em plenário e fora dele, na rua e tal, e a CPI, tiveram 2 CPIs em 6 meses de governo, 2 CPIs, a questão da Dorima, que foi essa contratação emergencial, e uma de merenda e tal. Então, assim, foi tão intenso, que mas assim,
eu acho que no primeiro governo, no nosso primeiro governo, principalmente nos 2 primeiros anos, eu fiquei muito, o mandato ficou muito em função do governo. Então, governo. Porque tem isso também, né? Se você é um vereador de situação, né, que era o nosso caso, do PT, nós vereadores do PT, né, então tinha que fazer uma defesa intransigente. Se você é vereador de situação de oposição, aí você acha que tem mais, atua mais mesmo em função do seu mandato, né, na cobrança, na fiscalização. Então, foi muito difícil. Os 2 primeiros anos do governo, assim, foram muito difíceis, até a gente começar a construir uma relação na Câmara. E aí, esqueci de falar, então, eu era presidente da Comissão de Justiça, fiz parte da servidão e eu era líder de governo. Fui líder de governo, né? E tem esse papel de articular, né, os projetos que o governo encaminha. Explica um pouco o que é ser líder de governo. Ser líder de governo é você fazer a relação, né, no legislativo dos projetos que são do interesse do executivo, que o prefeito manda, então dialogar. E como a gente começou, né, era 4 contra, era 17 e 4. Aí a gente foi estabelecendo relação, foi conversando, né, as pessoas foram conhecendo, fomos dialogando. Foi uns 2 anos nisso para a gente conseguir equilibrar, né? E aí depois para o final, né, para metade, da metade para o final, a gente já foi compondo maioria. Aí as coisas foram ficando mais tranquilas, mas no início o mandato foi muito, muito em função do governo. O segundo foi diferente. Aí nós já tínhamos maioria na Câmara, aí eu fui para a Comissão de Direitos Humanos, aí eu tive uma atuação mais voltada na questão de direitos humanos. E depois, então, quer dizer que, Silvana, que essa história que vereador só trabalha de terça à tarde é furada, né? É só para... Raquel, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, nunca, como no período que eu fui vereadora. Assim, é uma coisa assim, é uma coisa demais. Sem contar, assim, que quando você não está na Câmara, esses projetos, quando você não está, você vai almoçar, porque o vereador é a figura pública mais próxima, né, do cidadão. É o que o cidadão mais se acessa. É muito difícil você encontrar o prefeito da cidade, é muito difícil encontrar o deputado da cidade, o governador, então nem só você nunca viu o governador de estado. Nunca vê, né? Deputados estaduais, né, principalmente para quem é do interior, uma vez, né, cá, outra lá, dá uma passada, vai na imprensa e tal, mas o vereador não, o vereador está ali, né? Você vai no supermercado, você vai almoçar num restaurante, você vai numa farmácia comprar. Então, era assim, a semana inteira naquela, né, trabalhando intensamente, aí no domingo você vai com sua família almoçar, você está lá no restaurante, chega uma pessoa e fala, oi, Silvana, tudo bom, tá bom? Ó, eu sei que não é aqui, que não é o momento, mas sabe? Mas árvore lá na frente da minha casa, lugar. Eu sei que na hora, tal, mas eu preciso ver se eu consigo uma vaga numa creche, meu filho. Então, vira uma coisa, você é vereador. Né, não sei de todos, mas no nosso caso, né, no meu caso, eu acho que os vereadores do PT, porque tem relação com o movimento social também, tem muita cobrança, né? Então, não é fácil. Olha aí, gente. Então você tem o trabalho que é o tal o dia da sessão, que é o, né, é o público. Tem toda essa parte das comissões, que são antes dos projetos serem votados, eles passam por essas comissões, que tem trabalho do vereador. Tem essas CPIs, que são, né, também processos burocráticos que dão um trabalhão, né, de organizar, ouvir as testemunhas, documentos, fazer também audiências, né? E mais esse dia a dia aí do supermercado, né, do restaurante. Levar o filho na escola. Horas, né, Silvana? Não tem jeito, né? A gente, quando está nesse espaço, é 24 horas, né, de dedicação. É 24 horas de dedicação. Eu sempre tive uma coisa meio assim, né, em relação aos filhos, às crianças. Eu sempre fiz questão de levar e buscar na escola, sabe, Raquel? Por conta disso mesmo, de você não ter um horário, né, para chegar em casa, né, no final da tarde. Às vezes no sábado você tem reunião, né? A gente tinha muita reunião no final de semana, sábado, domingo.
você não tem total disponibilidade para a família. Então, eu falava, uma coisa que eu faço questão é levar na escola e buscar na escola. Para ter né, esse contato diário com eles e essa responsabilidade. Então, não é fácil. Tem as audiências públicas também, né, que acontecem nas câmaras, é um trabalho intenso, sabe? Intenso, né? Eu lembro também, Silvana, quando eu estava no governo, eu lembro dessa intensidade que era, né? Principalmente o governo do Newton era muito intenso, né? A gente tinha trabalho 24 horas, sábado, domingo, tinha aqueles mutirões da dengue, nossa, tinha tanta atividade, né? Era uma entrega, foram anos também de muita entrega, assim, de muito trabalho, mas que aprendi muito, né? Porque a gente acaba aprendendo E muito você com vê isso, né? que até hoje os nossos governos são referência na cidade. Exato. Até hoje, estou falando. Por quê? Porque transformou a cidade. Então, para você ter um governo, né, que você vê, o governo do Barba foi até 2012, né, faz 8 anos que estamos fora. O Newton, então, o governo do Newton foi de 2001, 2004. E até hoje, as referências são fortes em relação Sim. ao governo. Porque no governo do Newton isso, porque tinha aquilo, porque a merenda, porque meu bairro, né, a ação da cidade que nós trocamos, né, toda a iluminação, o asfalto, a qualidade da educação, a qualidade da merenda, enfim, as pessoas lembram, é porque foi. Sim. E isso, né, exige uma dedicação É do um fruto grupo, de né? muito trabalho, né? Assim como exigia de vocês, eu lembro os secretários, coitados, nem tinham espaço para ter vida pessoal, vocês que Não. estavam no executivo. E nós, no legislativo, também éramos extremamente solidários e participávamos também, Sim, né? nossa, vocês estavam em tudo, né? É isso, era muito evento, né? De final de semana, eram muitas coisas. Ó, vamos dar beijo aqui pro povo que tá assistindo a gente. Olha lá, o Ô, João Raquel, Matheus. ó, quem entrou falou, e a live? Eu não sei se ela Isso. mandou um Olha recadinho. lá, João Matheus, beijão, que bacana, que é semana juntas. A Rita, ó, falamos nela, olha lá. A Rita tá aí. Obrigada, Rita. A Entrou. Poli. Vamos falar do mandato sem falar da Rita, viu? É, a gente podia fazer uma live com a Rita para ela contar mais bastidores ainda da Câmara, né, Silvana? Mais histórias. E quem mais? O Edinaldo, nosso companheiro Edinaldo. Obrigada aí pela. Hoje também vou estar lá. Ah, gente, já faço o convite. Hoje eu vou estar lá também na live às 7 horas da noite com o Enio, nosso companheiro lá de Ibaté, falando sobre a volta às aulas. Lá em Ibaté ainda está discutindo voltar às aulas, então a gente vai fazer uma conversa. Ah, o Dada também, obrigada. Muito bom debate, obrigada, Dada. E Silvana, e nesses dias tão intensos, você consegue lembrar alguma coisa assim que um dia que foi muito difícil para você, mas e um dia também que foi muito gratificante, assim, aquele dia que você fala, ah, valeu a pena, foi bom, e um dia que foi mais difícil. Ai, eram tantos Tantos dias, né? muito tenso, assim, muito difícil, foi o dia da votação dessa CPI, sabe, do relatório dessa CPI. Eu acho que o Bragato era o relator, o vereador Paranário, o presidente da CPI, o Bragato era o relator. E eles fizeram um relatório não favorável, né, ao governo e tal. E aí eu fiz um relatório paralelo, né, para disputar o relatório do relator. Então, eu discordei do relatório e apresentamos um outro relatório. Então, foi uma reunião muito tensa, assim, né? Nós ficamos até entrando a madrugada nessa reunião, nessa disputa de narrativa mesmo, né? De relatório, então foi um dia muito difícil. Um outro momento também, que eu acho que é difícil, mas depois é muito gratificante, é a questão Sim, do plano diretor, que foi também extremamente importante, né? Nosso governo excelente. trabalhou muito nessas discussões, então foi muito legal. Agora, um momento que, para mim, né, pessoalmente, assim, particularmente, foi
não é nem durante o exercício do mandato, mas foi a sessão de posse, sabe? Porque foi em 2000, eu sou filiada, te falei, desde 81 no PT. Então, quando eu fui a vereadora mais votada, a sessão que deu posse, então, imagina, quando eu me elegi vereadora e o PT chega na prefeitura, no governo, então eu presidi a sessão de posse, da posse para o Newton, da posse, né, para a Rose, que era vice, Arrepiou até aquilo. esse momento, para mim, foi muito gratificante, assim, então, não, né, outros também durante o exercício do mandato, é óbvio, mas, em especial, esse foi muito emocionante para mim. Imagino, né? E era um momento de muita esperança no país, né, Silvana? A gente vivia. Eu lembro dessa época, de uma época muito feliz, assim, que as pessoas estavam muito felizes, estavam muito esperançosas, planejavam o futuro, né? E a eleição do PT naquela época foi muito esse sentimento, né? Então, estar ali E era eu uma estava conquista de muitos anos. presidindo a sessão, tinha sido a vereadora mais votada, então foi muita emoção, foi um período muito Imagino. gratificante. E aí, nesse mandato, Silvana, foi o mandato em que teve mais mulheres na Câmara, né, ao mesmo tempo. Que era você, Foi a Géria, a Julieta, a Diana a Diana e a e a Laís. Laide. E aí, como que era isso, assim? E aí depois você passou outro mandato aí com menos mulheres, né? Menos mulheres. Olha, nós tínhamos uma boa relação, assim, a Laide e a Diana eram duas companheiras do PMDB, né, que depois até se aproximaram do nosso governo e tal. A Diana, com uma atuação na área de educação, mais especificamente, né, era diretora de escola e tal, e a Laide com uma atuação na questão de proteção dos animais, né, que até hoje, né, vereadora, que faz um trabalho extremamente importante. E a Géria e a Julieta. Eu, isso é engraçado, né? Eu fiquei muito amiga da Laide. Então, assim, mesmo tem a questão política ali da atuação, tal, da Géria também tinha bastante, mas que é muito amiga da Laide, assim, a gente se deu muito bem fora dali mesmo, a gente era Sim. bastante companheira, bastante parceira. A Julieta, né, era uma vereadora nossa que foi eleita com a gente, mas nós começamos a ter alguns diferenças, né, de Sim. avaliação e de postura em relação ao governo. Infelizmente, depois a Julieta acabou, né, saindo do PT, foi para o PSOL, mas era, né, assim, eram 5 mulheres guerreiras, viu? Todas, todas, assim, a Géria, né, na questão da educação, na questão ambiental e nas questões do partido também, né? A Géria Sim. era. E outra coisa, Raquel, quando eu assumi como vereadora, que eu era, que eu te falei, presidente da comissão, líder do governo, eu era também presidente do PT na época. Sim. Agora tinha esquecido isso, era presidente do PT. Então, é porque depois a Géria assumiu a presidência. Então, assim, eram 5 mulheres super que se envolviam em tudo também, sabe? Eram presidentes de comissão, estavam envolvidas em todas as discussões, na questão do plano diretor, eram bem atuantes, todas elas, não tinha nenhuma. E era bom, né, ter um respaldo de outras mulheres, né? Não só do PT, né? Isso é fundamental, né? Porque estava junto Sim, mesmo, mas mesmo dos outros partidos, ter mulher lá, né, na Câmara faz uma diferença, né, Silvana? sim, né, na relação do dia a dia ali, né, nas comissões, você ter, o que eu falei, você consegue fazer, né, que nem eu e a Leide viramos grandes amigas, até hoje, assim, nós temos uma amizade e tal, e eu acho que é isso, você se sentir parte, né, não se sentir uma coisa, né, assim, eu acho que 5 mulheres, embora de 21, 5 ainda não tinha, não tínhamos, né, ia ter muito mais, mas já dá um, sabe, então, um fortalecimento, né? A gente se Sim. sente mais forte, assim, tendo outras Sim, companheiras né? E do lado. depois a gente chegou, olha como que é, né? Sozinha eu ando bem, mas com vocês ando melhor, né? É isso mesmo. E olha como que é, né? Esse movimento, a gente tem altos e baixos a todo momento, né? A gente teve esse momento, esperança do Brasil, né? De que acho que tudo ia para frente, né? Mesmo, né? A gente tinha a presença de mulheres na Câmara, não era o ideal, mas era muito,
né? E depois a gente teve uma mulher só na Câmara, que a Laide ficou o mandato inteiro sozinha, né? Como única mulher. E eu lembro que eu conversava muito com ela, né? A Laide também é muito, muito querida. E eu conversava muito com ela, e ela falava como era difícil ela ser sozinha na Câmara. A gente via, assim, por exemplo, as homenagens do 8 de março perderam sentido, projetos das mulheres, né, não eram mais prioridade. Então, a falta da nossa presença lá faz uma diferença gigante mesmo, né? Vamos dar beijo, que tem um monte de gente aqui, Silvana. Ó, o Enio, eu falei do Enio, ele veio aqui dar boa tarde. A Bárbara e a Cândida estão aqui, olha lá. Boa tarde. Né? O Vitor Baldan. Obrigada, Vitor. Olha, aqui tem quem está aqui também, João Miller. Né? Olha lá. Então, e ele estava parceiraço dessas histórias aí, ele estava junto. Obrigada, Miller, pela presença. Olha lá, o Vitor vem aqui, ó. Boa tarde, bom papo. Lembro das discussões do plano diretor. Era aluno da engenharia civil. Até hoje é muito importante para a cidade, é mesmo. E Silvana, isso que o Vitor fala, vou pegar o gancho dele para te fazer uma pergunta. O vereador tem que dar conta de todos os temas, assim, de um pouquinho de tudo? Olha, Como que é isso? Porque, né, tem que dar conta do plano diretor, do orçamento. Não damos, você tem que correr atrás, viu? É óbvio que não, né? Essa questão do plano diretor foi muito desafiador. Daí eu vou contar uma história para retratar isso, que é muito interessante, porque no início, né, quando começamos as discussões do plano diretor e tal, teve uma atividade, acho que quando foi apresentar o plano e tal, lá na EASC, que é lá na Rua Sorbonne e tal, é a EASC, né, dos engenheiros e arquitetos. Sim, isso. E aí, acho que não me lembro, mas acho que é isso mesmo, os engenheiros e arquitetos e tal. Aí teve um evento lá para discutir, falar do plano diretor, e a gente estava conhecendo tal. Aí nós estávamos lá tal. Aí teve um jantar, um coquetel, alguma coisa. A vice-presidente teve um coquetel tal. Aí eu e a Laíde lá no coquetel. Até isso é bom, né? Que quando você vai nos eventos, nas atividades, você tem uma. É alguém junto. Aí estava eu e a Laíde ali. Aí a gente andando, aí fomos conversar com o Renato Anelli, que era o secretário, né, da época. Tal. Uhum. E aí, Renato, o que você acha, né, quais são as perspectivas, o plano vai dar bem? Ele falou, olha, eu acho que a gente vai fazer uma boa discussão, vai ser tranquilo, vai dar para fazer e tal. Falou, eu acho que o maior problema que nós vamos enfrentar tal, é a questão da outorga onerosa, né, não sei o que, não sei, e ela aí olhando para mim e eu cortando. Mas como a gente pode resolver, e não sei o que, não sei o que lá. E ela ainda ali olhando. Aí, quando o Renato eu olhei para lá e eu falei, bom, agora nós só temos que descobrir o que é o outorga onerosa. Nós temos uma noção do que ele estava falando. Aí ela começou a dar isso. Eu falei, você é doido, quem que você soubesse? Porque naquele momento, no início da discussão, não tinha conhecimento desse termo. Aí depois fomos discutindo, fomos aprimorando, mas então, para você ver, não tem, é um desafio, é um desafio novo, todo dia, principalmente eu que fui para a comissão de Justiça e Redação, eu não sou advogada, né, não entendo de legislação, então você tem que estudar muito, tem que ir atrás, você tem que se preparar. Mas se não fala besteira, né, Silvana? Igual essa semana na Câmara teve uma dessa, que foi bem feia, que o vereador falou que não precisava fazer anestesia para alguns tipos de cirurgia, e aí ele falou os tipos de cirurgia, e que não precisava de anestesia, não, que tá faltando. Negócio super, né, tenso, a gente sabe, né, várias histórias de vereador aí que fala, às vezes, coisas sem saber, porque é isso, tem que estudar, né? Tem que estudar, e acho que é da questão ambiental, tá um vereador pediu uma parte e falou, não, porque não sei lá, as matas auxiliares, que eram as matas auxiliares, então é complicado. Porque o vereador, ele pode ser temático, né, ele pode entender mais de um tema, mas ao fim e ao cabo ele tem que dar conta também da cidade toda, né, porque ele vai votar o orçamento, que é da cidade toda,
Por exemplo, o plano diretor é um exemplo de uma lei, né, que também mexe com muitos aspectos da cidade, e tantos outros projetos que vão para a Câmara que a gente tem que dar conta e tem que estudar, né? É um trabalho invisível do vereador, que ninguém vê, mas que precisa estudar, né? Para estar lá votando um projeto, você precisa saber do que ele fala, né? Então E até é importante. né, Raquel? Porque tem vereador que chega lá e faz um projeto de construção de um hospital que não é de competência do vereador, né? Sim. Um projeto para aumentar o salário dos funcionários, um projeto de lei. Isso não é um projeto de lei, você pode fazer um projeto autorizativo, fazer uma indicação, né? Eu indico ao prefeito tal coisa, mas não um projeto de lei de uma coisa que não é da sua competência, né? Então, Sim. saber entender quais são as competências do vereador, né, e o que é competência do executivo, porque tem muito também disso, né, Muito o vereador. disso. Enfim, mas eu acho que quando o pessoal desqualifica, vereador, eu fico muito, porque eu acho que é muito importante o papel do vereador, né, assim, na fiscalização, né? Nós, do PT, sempre colocamos essa questão do vereador ter o tripé, né, que é a questão de construção partidária, que é importante, que é isso, eu acho que o que você falou, essa coisa da representatividade das mulheres, né, na época em que nós fomos eleitos, né, no ano de 2000, e depois, né, ter só a Laíde, isso significa essa questão de momento, né, da conjuntura. Então, você vê, quando elegemos cinco, né, foi um momento em que o PT estava, né, crescendo, foi aquela onda vermelha, foi quando, né, o país estava vivendo uma questão democrática, né, avançando nessas questões, e depois houve um retrocesso. Então, você vê, Uhum. então, sempre é importante você estar fortalecendo, né, o partido ideologicamente e tal. A questão do legislativo, né, que são esses afazeres, sessões, tal, fiscalização, e a questão do movimento dos, né, eu acho que o vereador tem essa função de esse. Então, acho que o vereador é das funções, assim, sinceramente, eu acho que extremamente importante. E, no nosso caso do PT, né, trabalhamos demais. Trabalhamos demais. Ó, vou dar beijo aqui para a Greta, que está aqui assistindo a gente. Obrigada. O Walter, nosso pré-candidato a vereador também. Boa tarde. Silvana é uma referência. Parabéns pelo bate-papo, Raquel. Conversa muito agradável. Lembro dos embates que ela travou na Câmara. A Silvana travou vários embates, Walter, e eu vou fazer uma pergunta que não está no roteiro, vou sair do roteiro. Eu lembro, eu até sei qual que é a resposta, mas projetos de lei que você fez que foram importantes, que, né, você estava falando, né, porque muitas leis, para quem está ouvindo a gente, né, muitas vezes o vereador faz projetos de lei que não podem fazer, né? Então, projetos que gerem custo para a prefeitura, não é de competência do vereador, né? E inclusive pode ser considerados inconstitucionais. Né? A gente já teve vários problemas, inclusive com os servidores municipais, com isso. Né? A gente está agora com um projeto também que tem essa questão. Então, fazer um projeto de lei não é fácil, né? No sentido de não ser um projeto que realmente funcione, que mude as coisas, né? Não só quando a gente fala, né? O pessoal brinca de dar só nome de rua. Mas eu sei que a Silvana fez projetos de lei muito interessantes. E aí, se você quiser lembrar de algum. Tá. Bom, eu só queria, para não esquecer depois, né, como eu citei a Rita, que foi minha assessora, nossa, a Rita parceiraça, não só, né, na militância política, mas na vida. Mas eu queria destacar também, a Rita, então, foi nos dois mandatos, mas destacar também que eu tive a Vera como assessora, né, que é uma outra assessora no segundo mandato. Senão, você é injusta falar Dilma, a Rita foi durante os dois, e a Vera veio no segundo mandato, também cumpriu um papel importante com relação com os movimentos. Então, queria também deixar um abraço para a Vera, né? Eu tenho uma coisa, logo que nós assumimos, nós fizemos, não é um projeto de lei, mas foi um projeto que eu achei extremamente interessante, e acho que isso também
valorizar, né, e dar visibilidade para as mulheres. Não sei se você lembra desse projeto que nós fizemos, que foi resgatar a história das mulheres que deram os nomes nas ruas, nos logradouros Uhum. públicos. Nós fizemos um levantamento, que já tinha um pré-levantamento feito na Câmara e tal, mas nós fomos atrás para saber da história, né, das mulheres que deram os nomes, né, de ruas, Uhum. praças, escolas. Foi muito interessante, porque nós fizemos uma exposição, né, como atrás fizemos uma exposição, fizemos uma história, fizemos uma publicação, né, com a história delas, e aí nós detectamos coisas importantes, que até a década de 70, as mulheres que davam nome era assim, a mãe, porque quem dá o nome é o vereador, era a mãe Né? do vereador, a filha do vereador, a filha do vereador. Então, a referência sempre era o homem, né? Ele dava para a mãe, dava para a tia, mas a referência era ele. Da década de 70 para frente, já assim, eram mulheres, algumas professoras, Uhum. enfermeiras, já a referência era a própria mulher, pelo trabalho que desenvolvia na comunidade, enfim. Pouquíssimas negras, assim, poucas mulheres negras, muito pouco, tanto que quando nós fizemos o lançamento desse projeto, nós demos o nome de Bárbara Reis, está numa praça que tem lá no Santa Angelina, que ela era uma escrava que trabalhou para o conde, né? Olha. Uma escrava, Bárbara Alves das Neves, não consigo lembrar exatamente, mas demos o nome por isso, né? Uma mulher negra, né? Que era empregada, né? Doméstica, que tinha sido escrava. Então fizemos essa coisa mais simbólica, mas demos esse nome e aí procurei sempre fortalecer. Então dei muitos nomes de mulheres, né? Aquele Uhum. centro Laine Viviane, a Casa de Cultura Odete dos Reis. Então, assim, muitos nomes, porque esse projeto foi lançado com esse objetivo, de intensificar, porque não é justo, né? As mulheres, Uhum. né? Somos metade, maioria da população, trabalhamos na construção da cidade e a nossa era baixíssimo, acho que nem não chegava a 10% os Sim. logradouros públicos e ruas que tinham o nome de mulheres. Então, eu achei bem interessante, né, nessa época tal. Sou autora da lei que cria o Conselho Municipal, né, Isso. das mulheres, acho que você é presidente, não é agora, porque você está Agora estou afastada, mas foi afastada, criado. mas. Uhum. Eu criei uma lei também da semana da conscientização de doenças do colo de útero, câncer de mama, também com essas Uhum. questões. Enfim, né? Ah, Tainica A está Kálica me lembrou ajudando da aí. questão da parada LGBT. Inclusive, Boa! tive muito trabalho também, muita coisa nessa questão LGBT. O dia 17 de outubro, que acho que é 17 de outubro, né, que é o dia da visibilidade, né? Uhum. Isso quem está me soprando aqui do lado foi a Kalinka. Boa. Trabalhei muito nessa área de direitos humanos, né, na questão LGBT, nessa questão de gênero, na questão dos conselhos. Depois trabalhei, mas não conseguimos aprovar o Linneu, que foi o autor, depois que apresentou a questão do Uhum. conselho da diversidade sexual, mas também tive um papel na articulação desse conselho. Sim. Enfim, foram, né, Olha muitas aí, coisas. gente, uma ideia aí para o nosso Um se de... projeto, Raquel, Ah, só uma outra coisa também, que foi muito sim. bonito esse projeto, inclusive teve depois em outras cidades, procuravam para saber, que foi assim, era a doação de uma muda de árvore para toda criança que nascia na Ah, cidade. que lindo. Então, a criança, quando saía da maternidade, ela recebia uma muda para plantar em casa. Isso é uma Ah, que lindo. questão, né, ambiental, você estimular o plantio de árvores, e também uma coisa simbólica da criança, né, crescer tal, junto com a árvore e tal. Então, foi um Que lindo. projeto que teve muita visibilidade também, foi bem legal. E aí, importante, né? Porque a política não se faz só com pontes e praças e prédios, né? A gente faz com amor, né? E esses projetos ajudam a fomentar isso. E olha aí, ó, gente, vamos. Com a Géria, a gente também teve ideias para o nosso possível futuro mandato. E com a Silvana também. Vamos pegar esse projeto da Silvana e fazer uma segunda edição dos nomes de rua, Sim, né? Do nome de praça, porque
Depois do seu mandato, teve outras, né? Isso daí até te faço um pedido, assim, né, de atualizar, porque esse projeto é muito bonito. Tem o nome também de Gravelina, né, na casa, Aham. eu nem sei se ainda tem, né, de mulheres que sofrem. Ah, fiz um Uhum. outro também, a notificação compulsória das mulheres que sofrem violência doméstica, Uhum. porque a mulher vai no posto de atendimento de saúde, né, foi espancada, apanhou do marido, chega lá, eu caí, bati, né, o rosto, bati no guarda-roupa, caí no Uhum. armário, tropecei no... E não faz, e não denuncia o agressor. E aí nós Exato. fizemos um projeto de notificação compulsória, que se o profissional que atendeu, né, avaliar se tivesse essa suspeita, né, que Uhum. foi agressor, que ele fizesse essa notificação, essa denúncia, Exato. né, então, E fizemos. muito, ainda é um projeto fundamental para a gente ter dados sobre a situação de violência, né? A gente tem pouquíssimos dados municipais e para fazer política pública a gente precisa de estatísticas, de dados, né? E isso é fundamental, né? Ó, o Laurimberto falou aqui, ó, um acúmulo de 2 mandatos legislativos, executivos municipal, estadual e nacional, além de candidatura à suplência de Suplicy na última eleição ao Senado. Um currículo de serviços inestimáveis, as causas da defesa intransigente das pautas trabalhistas, de gênero, feministas e identitárias. Silvana pode contribuir e muito para discussões e debates que se avizinham. Ó, que bonito. Obrigada, né? Olha lá, Silvana. Muito legal. E a É, Greta também falou projetos maravilhosos. E é isso, né, Greta? A gente precisava também, ao invés de ficar inventando lei nova, levantar todas as leis que, por exemplo, a gente tem sobre os direitos das mulheres, fazer com que essas leis sejam cumpridas, né? Esse é também um papel, né? Fazer esse levantamento desse histórico que a gente tem de mulheres, né, que já construíram. E, Silvana, você estava falando, eu lembrei de uma coisinha que eu queria até comentar, que para mim é muito simbólico dessa coisa da presença das mulheres na Câmara. Eu lembro quando vocês estavam, né, você, Géria, né, Laide, as comemorações do 8 de março tinham um outro caráter, né? Eu lembro de algumas comemorações que vocês fizeram a que mais me marcou foi a das artistas, né? sim. Que vocês colocaram quadros de todos os artistas na Câmara, então que vocês homenagearam essa categoria de mulher que se aventura nas artes, que é artista, né? E aí teve outros 8 de março que vocês homenagearam isso, categorias, né? Então, acho que foi veterinária, eu acho que teve uma também, não lembro de todas. E depois, né, dessa saída de vocês, e que a Laide ficou sozinha, o 8 de março passou a ser isso que você falava, de um homem homenageando a mãe, não que a mãe não seja importante, pelo amor de Deus, né? Mas tirando o papel, a função do 8 de março, que é uma função de dar visibilidade à luta das mulheres por igualdade. E passou o 8 de março a ser uma homenagem pessoal do vereador àquela mulher que às vezes né, sua apoiadora e tudo mais, e perde esse sentido, né? Da presença política, inclusive, das mulheres. E eu acho que a gente perdeu muito nesses últimos anos com esse tipo de homenagem que perde seu sentido político, né? E perde por quê? Porque não tem mulheres lá organizando. Porque eu acho que, né, é isso, as mulheres enxergam as outras mulheres também como mulheres, né, e querem valorizar. É isso, como mulheres Uhum. guerreiras, como mulheres batalhadoras, como mulheres que conciliam o papel de dona de casa, mãe e a questão profissional, mas, assim, valorizando, né, a história e a trajetória dessas mulheres, e não, né, não que não seja importante, eu sou mãe, sou avó, eu só quero ser importante como mãe, mas eu tenho uma história, né, para mostrar, para falar, e eu acho que era essa, né? Eu lembro bem que a gente queria mesmo isso. Então, quando foi esse das artistas, vamos dar visibilidade para as mulheres que são, né, as artistas da cidade. Nós
quem se destacavam nas carreiras, né, que tinham. Carreiras. Uhum. Então, isso bem legal. Eu acho que faz mesmo essa diferença, né? Você Faz com certeza. enxergar, né, na outra, querer, né, valorizar Uhum. na outra. E Que aí, também pessoal, alguém tem. não tem Uhum. que estar na política militando ali, né? Tem várias formas da mulher, né, se projetar na sociedade, se destacar. Sim. E aí, gente, tem alguma pergunta para a gente ir finalizando, que a gente já está cheio. Olha como o tempo passa, hein? Já estamos aí 50 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, é a hora, tá? Para a gente ir também aqui finalizando o nosso bate-papo. E Silvana, assim, para a gente ir terminando, né? Antes que apareçam as perguntas. Que mensagem você deixa aí nessa, né, olhando sua trajetória, quantas vezes você foi candidata, os papéis que você assumiu na vida política, né? Porque a vida política não é só os mandatos, né? É toda essa construção partidária, de movimentos sociais. Que mensagem você deixa aí para essas eleições que a gente está aí na frente, tão difíceis, né? Eleições tão desafiantes no meio da pandemia e com essa onda conservadora que a gente tem de só retirada dos nossos direitos. Como que você avalia? Que mensagem você deixa aí para essas eleições? Olha, Raquel, eu acho que a mensagem que eu deixo é isso, das pessoas, né, se envolverem, né, mesmo que se envolva se atualizando das coisas, né, que participe assim, porque nós vamos votar, né, vamos ter que votar e fazer uma escolha, né, e essa escolha não pode ser uma coisa aleatória. Então, eu acho que as pessoas têm que se envolver nesse momento, porque é isso, nós tivemos um momento, né, extremamente favorável, né, para os trabalhadores, para as mulheres, para os LGBTs, para os negros, que foi esse momento, né, de construção do Partido dos Trabalhadores, da Central Única dos Trabalhadores, que culminou, né, na década de 2000, com a vitória. Veja quantos avanços nós tivemos nessas pautas, né, identitárias e na questão trabalhista também, né, quantos avanços que nós tivemos. E é óbvio, né, e a vida é assim, né, né, não é uma coisa estática. Então, como houve um avanço dessas pautas e um avanço, né, da luta dos trabalhadores, é evidente que isso ia ter uma, né, porque é a luta de classes, né? Um ganha e outro perde. Não tem jeito, né? Não ganha todo mundo ao mesmo tempo. Se alguns ganham. Então, aí houve essa represária, e eu acho que aí, a partir, né, do golpe que nós sofremos, né, com a nossa presidente Dilma em 2016, nós estamos vivendo um retrocesso, né, na questão de educação. Nós vemos ataques que estão sofrendo as nossas universidades públicas, e agora corremos risco até de não ter a indicação dos reitores que são eleitos democraticamente, que foi uma vitória, né, que houve no movimento. Agora, recentemente, ele teve no Rio Grande do Norte, acho que indicou, né, uma reitora que não foi a escolhida. A Universidade Federal acabou de fazer a eleição, escolheu. Então, aqui, né, que ele indique, que ele respeite, né, a comunidade. Então, na educação, os direitos trabalhistas, todos que foram conquistados, né, na CLT, na Constituição de 88, que nós estamos perdendo os direitos, na questão de saúde, né, menos verba, enfim. Então, eu acho que é um momento das pessoas acordarem de novo, né, das pessoas perceberem, né, porque é isso, gente, as pessoas podem falar assim, eu não gosto de política, política é tudo, eu sou apolítico, só que tudo na sua vida depende de política. Eu usava isso quando eu fazia minhas reuniões para discutir. Você acordou de manhã, acendeu a luz? Política, porque a energia, o preço que você paga na energia depende disso. Se abriu a torneira para coar o café, para pôr água, você está fazendo política, porque o preço que você paga da água depende da decisão dos políticos. Aí você vai todo ônibus para ir para o trabalho, se é um transporte de qualidade, se tem vários horários, se é confortável ou não, depende de decisão política, porque quem define a contratação são os políticos. Então, não adianta você querer, eu vou votar em branco, eu não voto, eu sou apolítico, eu sou apartidário, porque você vai pôr um filho numa creche, se tem vaga ou não, se a creche é de qualidade ou não, se a merenda é de qualidade, tudo isso depende de decisão política.
dos vereadores, dos prefeitos, no estado dos deputados, do governador, enfim, tudo que, né, se você tem emprego ou não, né, como é. Então, assim, que as pessoas fiquem atentas, que as pessoas participem, que as pessoas reivindiquem, né, os seus E não direitos. só nas eleições, né, Silvana? Durante os 4 anos de mandato, né? Não só no dia a dia, né, você participar da associação dos moradores. Eu tinha um amigo que falava, o problema das reivindicações do esgoto é que se esgota no esgoto. Não pode, você tem que ter, né, participar ali na sua comunidade, participar no seu sindicato, participar dos movimentos de mulheres, participar dos movimentos, do movimento negro, enfim, do que você achar importante na tua vida. O que é importante? É um movimento de mães, de creches, o que for importante na sua vida, você tem que ir atrás, né, e batalhar, e querer o melhor, e exigir, né, que você tenha o melhor. Então, eu acho isso, as pessoas não ficarem acomodadas esperando, mas vamos para a luta, né? Vamos. É isso. Vamos ter esperança de novo, que a gente vai voltar a ser feliz. E, Silvana, para terminar, para encher seu coração de alegria, olha aqui. Orgulho da minha sogra Silvana, um exemplo de mulher para mim e para as minhas filhas. Thalita, obrigada. Eu fiquei pensando, vou mandar um beijo para a Thalita, que eu falei da Calica, falei da Caia, da Clarinha, da Beca, estava faltando a Thalita. Mas ela lembrou, olha lá. Né, Fabi, Virgílio, obrigada, linda. Obrigadão. Fabi é nossa pré-candidata lá em Araraquara. E a Thalita fala, ó, por mais mulheres como você na linha de frente na política. A Poli também deu os parabéns pra gente. Silvana foi uma excelente vereadora. E vários coraçõezinhos da Vanessa. Obrigada. Silvana, obrigada pela presença. Quero mandar um beijo para o Eric, desejar toda a sorte, né, para o Eric, aí que vem encabeçando aí, né, e representando o PT na eleição aí de outubro, e que a gente está junto e vamos batalhar para a cidade voltar a ser feliz, voltar, né, a ter políticas públicas, né, que representem mesmo o interesse do cidadão. Mesmo, né? Se a gente não está feliz com esse mundão tão maluco que a gente vive, é na política que a gente muda, né? Não tem jeito, gente. A gente não pode fugir disso. E se a gente quer deixar um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, né? E para nós também, né? A gente tem que fazer parte, né, da política, da vida comunitária. Então, essencial esse bate-papo. Obrigada mesmo, Silvana, por toda a sua trajetória, pela disponibilidade de conversar com a gente. E aí, vamos lá, gente. Próxima quinta ainda não tem nada programado. Aceito sugestões. E a gente vai continuando esses bate-papos aqui na hora do almoço, sempre às 13h13, tá bom? Um beijão para todo mundo. Só fazer uma última coisa, para você ver como as mulheres nós incomodamos, né? Recentemente, agora, nessa questão da campanha por internet, eu tenho observado várias companheiras que são vereadoras. Essa semana, uma companheira aqui de São Paulo, uma de Santo André, de outros estados, tal, que tem lives invadidas, né, por bolsominions, com questões. Então, assim, isso acontece majoritariamente nas lives e nas campanhas de mulheres, né? Então, eu acho que nós incomodamos mesmo. Principalmente esses bolsominions, né? Mas, Raquel, obrigada. Super beijo para você. Gente, boa obrigada sorte. Por todo mundo que participou aqui, que deu o nosso carinho, né? E é possível fazer política com carinho, com amor, né? Com esperança. Essa é a nossa ideia para essa eleição. Obrigadão, gente. Até mais. Tchau, Silvana. Beijo. Cravado 1 hora. Vai dar 14h13. Olha lá, certinho.